Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Que Deus abençoe a todos que estão também nos acompanhando, nos assistindo. Nós vamos continuar falando um pouquinho de família. Nós estamos aqui agora com a nossa revista, né, que é a classe manancial da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Peniel tem acompanhado, que é a revista Conflitos da Vida, né? E nós vamos ir até o capítulo 15, que o tema é Filhos de Lares Desestruturados. Quem tem sua revista aí, pode pegar para a gente estar acompanhando, né? Para a gente falar mais um pouquinho. Eu acredito que é um bom momento da gente estar falando. A gente está falando muito sobre família, porque nós estamos num momento de pandemia, onde muitas pessoas famílias estão reunidas em casa, né? Devido ao confinamento, né? Então, é muito importante para que essa harmonia, nós falamos sobre a harmonia no lar na semana passada, sobre a família que é projeto de Deus, e hoje nós vamos falar sobre as consequências dos filhos de lares desestruturados. Nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Então eu queria, antes de mais nada, convidar os irmãos para a gente estar orando, amém? Querido amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos edifica, nos consola, nos conforta, Senhor Deus, que tem nos instruído, Senhor Deus, que caminho que devemos andar, Pai. Nesse momento eu quero apresentar essa aula, Senhor Deus, entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, que daqui saiamos, Senhor Deus, edificados com a Tua palavra, que realmente ela venha frutificar, Senhor Deus, trazer frutos para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro te agradecendo, amém. Amém, irmãos? Então, como a gente falou aqui, filhos de lares desestruturados, né? A revista nos orienta, né? Texto básico para a gente ler, tem um texto devocional e também tem um versículo-chave. Nós vamos ler primeiro o texto básico. Nós vamos ler o Deuteronômio 6, de 1 ao 7. Amém? Então diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Então essa foi o texto básico que nós lemos, né? E agora nós vamos ler o devocional, o texto devocional. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Amém? Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos dele vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Amém? Então, irmãos, aqui em 2 versículos nós vemos que Deus ordena, através da tua palavra, que nós, como pais, mãe, nós devemos o quê? Instruir os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, né? Falar sobre Jesus, né? E aqui em Provérbios 8, 1, 8, 9,
diz que o filho também deve escutar, né, o que o seu pai tem a dizer, e a mãe também, né, para que os ensinamentos deles aperfeiçoe o seu caráter, né? Aí tem um versículo aqui que é o chave, né, que muitos conhecem, que eu quero estar lendo com vocês e nós vamos falar sobre ele, que é Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Nós já escutamos várias vezes esse versículo, acredito que os irmãos conheçam esse versículo, mas nós vamos se aprofundar nele, e ele é o texto, né, o versículo-chave para esse tema que é filho de lares desestruturados. Como diz o tema, filho de lares desestruturados. Então tá querendo dizer o quê? Quando um lar é desestruturado, porque os seus pais não deram uma estrutura, né, um caráter, um ensinamento correto para os teus filhos, é onde acontece a desestrutura. Que isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que essa criança, esse jovem, esse adolescente carregue sequelas por causa desse lado desestruturado. Então, esse ensinamento vale muito para nós pais, né? Muitas vezes tem gente falando assim, mas eu não tenho filho pequeno, meu filho cresceu, eu gostaria de acertar com ele, fiz algumas coisas. A palavra de Deus, Deus ele é misericordioso, nunca é tarde, né? Mas você que tem seus filhos pequenos, né? Nós precisamos pegar essa responsabilidade de criar desde pequenininhos nossos filhos no caminho em que deve andar. Aí eu queria pegar esse detalhe, esse gancho desse Provérbios 22:6. Nós tivemos uma palestrante na nossa igreja, num chá das mulheres há uns anos atrás. Eu não lembro o nome dela, até tentei procurar aqui. Quem lembrar, por favor, coloca aí nas conversas, né? E para mim foi muito importante a palavra que ela nos disse. Ela era uma psicóloga, se não me engano. Ela chamou a atenção para uma palavrinha tão pequena nesse versículo que fez toda a diferença. Quando nós lemos Provérbios, você pode pegar em qualquer versão da Bíblia, né? Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, o que eu quero me apegar é no caminho. Esse versículo ele fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ele não está dizendo ensina a criança o caminho que deve andar. Vocês percebem que tem uma diferença, e essa diferença que nós vamos estar falando aqui, que tem muitos pais que praticam exatamente isso. O caminho e não no caminho, né? Então é isso que eu quero estar falando com os irmãos, a nossa responsabilidade de ensinar o nosso filho no caminho. Qual é essa diferença que você vê? Não vi nenhuma diferença. Tem uma diferença sim, irmãos. Na prática, a gente vê que quando nós ensinamos o caminho, é como, eu vou dar um exemplo aqui, é como se você estivesse instruindo uma pessoa que chega perto de você e pede uma informação. Quantas vezes você já foi abordado e falando assim, por gentileza, você pode me informar onde fica a Rua São João, número 500? Ou, por gentileza, você sabe me informar onde fica tal empresa? O que você vai fazer? Se você sabe, você vai apontar e vai instruir aquela pessoa o caminho que ele deve ir. Você vai mostrar o caminho que ele deve ir. Então, isso quando a gente ensina o caminho, quando a gente manda ir, né? Você pode ver que a gente direciona a pessoa para esse caminho, mas nós não estamos juntos. Tem essa diferença, né?
Então a gente não acompanha essa pessoa, né? Então essa pessoa, ela pode ir pelo caminho, mas ela vai estar o quê? Se distanciando e vai sozinha, né? Então o caminho que a gente manda não é exatamente o que eu estou fazendo. E quando nós estamos falando de um lar desestruturado, isso significa que essa criança, ela está dentro de um lar que precisa de orientação dos seus pais, orientações corretas. E aí vamos falar do quando a gente ensina a criança no caminho, como a Bíblia nos instrui, né? Quando a gente fala, quando se ensina no caminho, né? É porque nós estamos incluídos nesse caminho. Então nós estamos caminhando juntos. O ensinar para uma criança fazendo junto é muito mais poderoso que você ensinar para uma criança como ela deve agir sem você estar fazendo. É muito difícil para ela assimilar algo que é para fazer se você não faz. Como é que você vai instruir uma criança, né, o seu filho, a sua filha, no caminho, se você não o segue, se você não conhece, você não tem intimidade para onde ele vai andar? Por exemplo, quando a gente ensina um caminho para tal pessoa, vamos supor que esse caminho é um pouquinho distante, essa rua que a pessoa quer chegar é um pouquinho distante. Você ensina ele a pegar, vamos dizer, a direita e depois a esquerda, só que você não está lá vendo que, por exemplo, pode ter se rompido algo numa rua e aquela pessoa ela não vai poder pegar aquele caminho que você a instruiu. Aquela rua, por exemplo, está com um encanamento estourado, abriu um buraco naquela rua, e aquela pessoa vai chegar naquele lugar e falar, poxa vida, a pessoa me ensinou a vir por aqui, agora eu não posso passar, qual o caminho que eu devo ir? Vocês entendem a diferença? Quando a gente fala, instrui a criança no caminho, quando a palavra de Deus diz, instrui a criança no caminho, é caminhar junto. Então, para que eu possa ensinar o meu filho o caminho correto, eu tenho que estar inclusa nesse caminho, né? Que é o caminho que Deus pede, nos ordena que a gente instrua os nossos filhos. Amém? Aí eu queria falar mais um detalhe para vocês. Se vocês perceberem, Jesus, ele veio nessa terra, se fez carne, né, entre os homens, né, para nos instruir sobre a palavra de Deus, sobre a confirmação, né, da palavra de Deus e deixar a sua marca e mostrar que ele era o Salvador. Só que vocês entendam, Jesus, quando ele veio, ele só não ensinou aos discípulos o caminho, ele estava junto com os discípulos, entende a diferença? Então, quando Jesus esteve aqui, ele estava no caminho, ele estava incluso nesse caminho. Então, ele só não mandou os discípulos, faz isso ou faz aquilo, ele estava sempre presente. Isso nos dá segurança, traz para os nossos filhos uma instrução muito mais completa, mais plena de estar realmente fazendo a coisa certa com teu filho. Porque lá no caminho que a gente deve andar, quando você anda no caminho, você tem experiências, né? Você tem intimidade com Deus para que você possa orientar teu filho, né? Você sabe qual lado que ele deve seguir. Você tem a palavra do Senhor como instrução da tua vida para te ajudar a instruir essa criança aí, né, para o caminho correto. Quer dizer, você não está sozinho e nem teu filho está sozinho. Amém? Então, ensina a criança no caminho. Então, quando você está segurando na mão do teu filho, ensinando ele, andando com ele nesse caminho, você pode ter certeza que seu filho vai aprender muito mais fácil, né? Ele vai lembrar dos seus pais, como disse em Provérbios 8:9, dizendo que escute o que seu pai e preste atenção no que sua mãe diz, porque esses ensinamentos vão aperfeiçoar o seu caráter. O que você tem feito para aperfeiçoar o caráter do teu filho, né? Grandes casos, né, de delinquência juvenil, de problemas no lar, problemas psicológicos, muitas vezes vêm enraizados do quê? De lares desestruturados, como a gente está falando aqui.
né? Então tem uma diferença grandiosa nesse versículo e muitas pessoas estão praticando, ensina a criança o caminho, mostra para o teu filho o que está certo, mas você não faz. Aí entra aquele ditado muito popular, que acredito eu que você deve conhecer, que é, né, faça o que eu digo e não o que eu faço. Né? Então tem muitos pais que falam, ó, faz o que eu tô mandando e acabou, né? Eu tô mandando, você tem que me obedecer. Mas quando a gente está incluso nesse caminho, quando a gente caminha junto com os nossos filhos, essa certeza que ele está fazendo o que é correto, né? Você pode ter certeza que quando ele estiver velho, como diz aqui o próprio versículo, ele não vai se esquecer do que ele aprendeu contigo. Né? Ele não vai esquecer do caminho correto que ele andou com o pai, com a mãe, né? Então nós precisamos estar orientando os nossos filhos no caminho que ele deve andar, né? E aí, na revista aqui diz, né? O que o aluno será capaz de saber, né? Diz aqui, entender o papel dos pais e da igreja na educação dos filhos. O que o aluno será capaz de sentir, né? Perceber que as falhas educacionais na infância e adolescência pode interferir na vida adulta dos filhos, né? E o que o aluno será capaz de agir? Ele vai valorizar muito mais a educação cristã dentro do lar e na igreja, né? Porque se eu estou convicta, né, que é o meu papel, pai, mãe, de instruir o meu filho no caminho que ele deve andar, como diz a palavra de Deus, né, eu vou estar me esforçando para que esse caminho seja ensinado para os nossos filhos, amém? Né? E com certeza toda a família vai ganhar com isso, amém? Tem uma sugestão aqui que eu gostaria de estar falando com os irmãos, exemplos, né? Tá escrito assim, ó, 10 passos para fazer de seu filho um delinquente. Então tá dizendo assim, dê tudo o que ele pede, satisfaça todos os caprichos e vontade dele. 2. Ria quando ele falar ou fizer coisas feias, erradas. Ignore macriações, que é fazer malcriação, né? Como a gente fala, nosso português, né? Falte à igreja com frequência e não o leve a programações para a idade dele, né? Porque na igreja nós sempre, por exemplo, a Igreja Batista, ela tem a EBD, né? Que é a Escola Bíblica Dominical, e a gente tem para cada idade, né, são aulas que instruem o teu filho, né, a caminhar junto com a palavra de Deus, amém? Nunca use a palavra pecado, nem apresente Jesus como Salvador. Faça tudo por ele, exemplo, guardar brinquedo, arrumar o quarto, resolver os problemas escolares. Vocês acreditam, os deveres escolares, desculpa, irmão, você acredita que tem pais que fazem isso, né, que acabam resolvendo os problemas escolares, os deveres e colocando a responsabilidade para si próprio, porque não quer ver o filho sofrendo, ou o filho às vezes faz, né, birra, ai, não consigo, às vezes realmente tem uma certa dificuldade para fazer, mas para não ver aquela situação, acaba fazendo os deveres de casa. Deixe-o assistir o que ele quiser na TV e navegar onde quiser na internet. Olha o perigo. Dê o dinheiro que ele pedir. Não faça trabalhar para merecer. Olha só, crianças que são criadas assim, dá de tudo, né? Chega um momento, uma vez eu ouvi sobre isso, né? Chega um momento que quando a gente não fala não e dá dinheiro, né, dá com facilidade, chega um momento, por exemplo, um certo adulto, vai chegar uma hora que ele vai te pedir algo bem mais valioso, talvez você não vai ter. É onde vai acontecer a frustração, porque quando ele era pequeno você não ensinou a dar valor ao dinheiro. Aqui tá instruindo que a gente deve ensinar nossos filhos a trabalhar, a merecer por isso, fazer ajudar em casa, né? A gente precisa estar
incluindo os nossos filhos nas nossas tarefas, amém? Jamais diga não para o seu filho. Se disser, depois volte atrás e permita que ele faça o que ele quer. Isso é muito difícil, muito complicado, hein? Brigue e discuta na frente dele. Isso é um erro também que sempre ouvi falar, que brigas de adultos perto das crianças, isso não é bacana, não é bom para o crescimento dessa criança. Não o corrija e nunca o castigue. Então aqui são instruções que nós precisamos evitar, né, para que os nossos filhos não cresçam, né, com problemas, né, psicológicos, problemas de mal conduta, de caráter, né? Nós precisamos evitar tudo isso que está sendo falado aqui. Então aqui está dizendo de um modo, né? Você quer que seu filho vire um delinquente? Você quer que seu filho não tenha, vamos dizer assim, um caráter ou tenha problemas quando for grande? Faça essa lista acontecer, né? Dê de tudo para ele, né? Não fale não para ele, não o castigue. Quando ele está fazendo coisas erradas, você, ao invés de corrigi-lo, você dá risada. Então tem várias coisas. Tem pais que por ser crianças, né, filhos pequenos, acham que a gente não deve instruir. A gente tem que começar a instrução desde pequenininho, desde muito cedo nós precisamos instruir nossos filhos, amém? Continuando aqui na revista, no primeiro parágrafo, diz assim: as escrituras tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. O insucesso na área disciplinar, paternal, associado a filhos rebeldes, sintetiza o caos da família. A combinação do relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra os lares cristãos. Assim aconteceu com a casa de Eli, de maneira que a família sacerdotal foi excluída para nunca mais exercer nenhuma espécie desse ofício. Eli e sua casa perderam em caráter irrevogável tal direito. Esse texto fica em 1 Samuel 3, 12 e 14. Nós vamos ler, tá? Esse fato denota a severidade de Deus e a consequência dos descontroles na criação de filhos em lares desestruturados. Amém? Então é muito sério, irmãos, a gente criar nossos filhos de qualquer jeito. Uma que eu acredito que nós amamos, né? Todos temos a gente quer o bem dos nossos filhos, né? Então nós precisamos nos instruir para que a gente instrua eles no caminho certo, para que a gente não sofra, para que a gente não veja eles sofrerem quando adultos, amém? 1 Samuel, capítulo 3, verso 12 ao 14. Diz assim: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. No 14 diz assim: por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício e oferta. Quer dizer, aqui no 13 está dizendo que Deus tomou essa medida, né, o juízo de Deus sobre a família de Eli, mas por quê? Porque no 13 diz: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Quem tinha consciência aqui? Eli. Quem era Eli? Era o pai dos filhos dele, né? Então, ele tinha consciência, eles pecaram, fizeram coisas erradas, coisas desprezíveis, e ele não fez o quê? Não repreendeu seus filhos, não ensinou, né? Não disse não. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as consequências dos erros dos nossos filhos, se nós não instruímos eles no caminho certo, né?
E isso trará juízo sobre as nossas famílias, né? Então a gente vê hoje muitos lares destruídos, muitos filhos desestruturados, muitas crianças sofrendo, né? Muitos jovens perdidos, porque seus pais não o instruíram como deveria, né? Então isso é uma responsabilidade tamanha dos pais. Deus, ele fala, Deus deu, os nossos filhos são presentes do Senhor, né? Nós devemos instruí-lo para o mundo. O que é instruir para o mundo? Amanhã meu filho e minha filha vão crescer, eles vão se casar, eles vão fazer uma família, né? Vão sair da casa do pai, da mãe, como diz lá em Gênesis, né? E vão fazer o quê? Vão formar a tua família. Então, tudo que ele, né, aprendeu durante... quando ele estava em casa com você, com o papai, com a mamãe, o que vai acontecer? Toda a instrução que ele teve, ele vai levar para o seu lar e ele vai construir uma família, né? Então isso é muito importante, né? Tudo que nós vamos fazer, a gente vai saber que ele vai ter a sua própria família. Então a gente cria os filhos, a gente fala, né? Não é para nós, né? Um dia eles vão voar, né? Então eles vão ter suas próprias famílias e é muito importante a maneira que nós criamos nossos filhos, amém? Continuando aqui, nos seus propósitos eternos, Deus confiou a criação e a educação de filhos até mesmo a pessoas inexperientes que necessitam da sabedoria e da ajuda de Deus para o desempenho dessa missão. É importante mencionar que pais e filhos podem contar com uma boa literatura dedicada à orientação desse relacionamento no lar, lembrando que sempre que necessário devem buscar a ajuda de um conselheiro espiritual que com eles coopere nesse ministério, né? Vamos dizer assim. Então, precisamos ter o apoio, a ajuda, né? Quando você tem algo que você precisa decidir, algo que está acontecendo, procura uma pessoa de confiança da tua igreja, um líder espiritual, como está dizendo aqui, né? Pastora, né? Para poder falar sobre esse assunto, né? E mais do que nunca nós precisamos da instrução da palavra do Senhor de como agir, né? Se nós seguirmos o caminho certo, né? Deus ele vai abrindo porta, Deus ele vai nos mostrando como a gente deve agir, amém? Continuando aqui na revista, né? Amar a Deus abrange tanto a disposição de obedecer quanto a disposição de comunicar os seus mandamentos às gerações seguintes, de modo a preservar uma atitude de amor e obediência no lar. A instrução deve ser levada a efeito no lar através do ensino e principalmente do exemplo, é o que a gente estava falando. O Provérbios 22:6 fala sobre isso, ensina a criança no caminho. Então esse no significa o quê? Que nós temos que estar juntos e nós temos que dar o quê? O exemplo para os nossos filhos, né? Não adianta a gente ter uma vida toda virada, não, eu quero que meu filho não siga o mesmo caminho que eu, mas então eu vou instruir que o caminho é aquele lá que ele tem que tomar, mas eu não estou nele, será que meu filho é mais fácil ele fazer o que eu faço, ou é mais fácil ele pegar um caminho que ele desconhece, né? Que seu pai não está lá, né? Sua mãe não está lá. Então pense nisso, irmãos. Pais e filhos têm direitos e obrigações. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, declara que os filhos devem ser amados e respeitados. Hófni e Finéias se fizeram amaldiçoados diante do Senhor, e Eli não os repreendeu. Em 1 Samuel 2:22, está escrito aqui na revista, né? Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. 1 Samuel 2:22. Quer dizer, ele escutava, ele estava velho, mas ele escutava, ele sabia de tudo. Um caso típico da tragédia familiar: filhos rebeldes e pai que não soube discipliná-los. Então, por isso, Deus reprovou o lar de Eli. Amém? Aqui voltando nosso texto, né? Que foi a diferença entre o caminho e no caminho, né? Como eu disse. E aí tem uma questão que muitas pessoas falam: mas eu faço tudo direito, eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo certo, né? Eu não minto, eu não ensino meu filho a roubar, a matar.
Mas e aí, eu tô no caminho certo? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ensiná-lo no caminho. Aí eu falo para você e pergunto, que caminho é esse que é o certo? Porque tem muitos aí fora que acham que estão ensinando seus filhos no caminho, mas não estão, irmãos. Então eu queria terminar essa aula hoje, né, com um versículo que caminho é esse, né? Qual é o caminho correto? Aí eu queria deixar um versículo para a gente poder meditar. O versículo fica em João 14:6. Disse-lhe Jesus, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, quando nós estamos lendo lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, qual é esse caminho? Qual que é o caminho certo? Jesus diz aqui na palavra de Deus, João 14:6, que Ele é o caminho. Então nós devemos instruir nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho que Jesus deixou aqui, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre tudo que foi instruído na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então que a gente possa ficar com essa palavra, nós vamos dar continuidade na próxima aula, né? Falar um pouquinho mais sobre isso, né? A revista traz bastante versículos para a gente estar estudando sobre o tema. Você que às vezes não, graças a Deus, tem uma família estruturada, mas quantas pessoas que realmente estão passando por problemas com seus filhos, rebeldia, né? Ensina essas pessoas, instrua essa pessoa para estar lendo sobre a palavra de Deus, né? Ela é muito clara sobre o ensinamento que nós temos que dar para os nossos filhos, amém? Vamos estar orando, continue nos assistindo, tá? Nossas programações pelo YouTube, logo mais às 18h30 nós temos o culto de celebração, tá? Nos acompanhe, convide amigos, convide parentes, convide outras pessoas para estar nos acompanhando nas redes sociais, amém? Vamos estar orando. Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, quero já te agradecer, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, Senhor Deus. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, pela instrução que o Senhor nos dá e nos deixa, Senhor Deus, para instruir nossa família no caminho certo. Pai, que pessoas possam, Senhor Deus, ser alcançadas pelo teu Espírito Santo. Que as pessoas possam crer, Senhor Deus, na tua palavra como único e verdadeiro caminho. Que as pessoas possam crer que Jesus é o único caminho, Senhor. Pai, seja com cada família nesse momento. Pai, entre em todos os lares. Esses lares que têm filhos rebeldes, que estão lares desestruturados, Senhor Deus, que estão filhos que estão perdidos, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, que a tua paz reine sobre esses lares. Que pessoas possam te seguir, Senhor Deus. Pessoas possam, Senhor Deus, te encontrar, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, pessoas se curvem ao teu santo nome, se curvem, Senhor Deus, em teu altar, para que eles possam, Senhor Deus, realmente seguir as instruções da tua palavra e seguir, Senhor Deus, o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, esteja com a nossa igreja, todos os irmãos, todas as famílias, Pai. Seja com as pessoas, meu Pai, que infelizmente estão em leito, Senhor Deus, estão internadas devido ao coronavírus, Pai. Seja com as pessoas, meu Pai, que estão trabalhando, Pai, que todos os dias saem de casa, Senhor Deus, às vezes correndo risco desse vírus, Pai, que o Senhor possa nos proteger, Papai, nos guardar, Senhor Deus. Seja com os enlutados, Senhor Deus, as famílias que estão perdendo seus entes queridos, Pai, que o seu Espírito Santo possa confortar o coração de cada um deles, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo pelas tuas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um excelente domingo.